Uhum. Uhum. Certo, certo. Vou te receitar aqui 5 pranayamas ao dia, 7 sequências de Surya Namaskar 2 vezes ao dia, Shavasana 2 vezes ao dia e hum, uma dose cavalar de Balasana. Pronto, sua receita está sendo impressa. Olá! Você já foi indicado a fazer yoga para resolver algum problema de saúde? Seja ele saúde mental ou de saúde física? Então, no vídeo de hoje, a gente vai desmistificar essa crença de que o yoga é cura e entender como, mesmo assim, ele pode ser uma ferramenta ótima em paralelo com os tratamentos médicos. Eu sou Bárbara Monteiro, professora de yoga desde 2020 e desenvolvo o projeto Anahata Yoga, descobrindo suas potências com consciência. Vamos lá? Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse processo, um pouco de da onde vem essa crença, né? Desmistificar isso. E esse é o terceiro vídeo da série de mitos sobre o yoga. Se você tiver interesse, cola aí que no meio do vídeo a gente vai fazer uma prática trazendo um pouco de porquê disso e por que o yoga ainda é uma boa ferramenta para trabalhar o nosso corpo e mente como um conjunto. É muito comum que as pessoas procurem ou recebam indicação para fazer yoga, até pelo próprio médico, como um método de curar questões físicas, sejam ortopédicas ou alguma questão crônica pelo corpo, e ainda desequilíbrios de saúde mental, entre outros, né? Isso acontece sempre, já ouvi isso várias vezes. Meu médico me mandou procurar yoga para curar a ansiedade, né? Já ouvi isso várias vezes. Mas como eu digo sempre, e repito nos meus vídeos, né? Esse era o vídeo mais esperado, inclusive. O yoga, ele não é cura. Ele é um conjunto de ferramentas que possibilitam uma transformação pessoal. É exatamente o que eu sempre falo. Essa transformação pessoal é uma transformação de ponto de vista, né? Sobre a sua realidade, sobre quem você é. E a partir disso, nós aprendemos, a partir do yoga, nós aprendemos a nos observar, a nos perceber, a perceber nossas questões que antes não percebíamos. E isso pode nos trazer, né, para vários lugares, como conhecer mais os nossos limites, sejam físicos, sejam mentais, entender, aceitar e validar as nossas necessidades e quem somos, né? Entender, compreender, validar quem somos, aceitar quem somos e descobrir nossas potências no caminho do processo do yoga. Por isso do nome do nosso projeto Anahata Yoga também. Então, a grosso modo, o yoga, como uma grande filosofia que pode nos ajudar a nos compreender e a partir daí prevenir certos desequilíbrios físicos, mentais, de acontecerem. E além disso, na prática do yoga, a gente vai percebendo que ela é uma atividade que busca a presença, né? Que pode ajudar muito nos nossos processos diários. Então, a busca por estar presente no momento do agora, né? Isso, então, quando você tem uma mente muito agitada ou quando você não consegue se concentrar em algum exercício físico, isso pode te ajudar muito quando você tem alguma lesão ou quando você tem alguma questão física ou psicológica. Olhar para o seu corpo e mente no sentido de como eles se sentem em certas posturas ou como eles se sentem no dia a dia e também a capacidade de perceber quando algo está desequilibrado é uma questão que a gente acessa através do yoga. Então, aí a gente consegue também, né, preservar mais as partes vulneráveis do nosso corpo e ainda ser capaz de desafiar o nosso corpo seguindo os nossos limites, seguindo até onde ele consegue, sem extrapolar isso. Por isso que
quando a gente fala da prática física, né, a gente fala de uma prática muito consciente, porque a gente traz essa presença, esse aterramento. Então não é como eu mostrei no início do vídeo, naquele trechinho engraçado do médico, que o remédio que você toma que fica bem e resolve todos os seus problemas, né? Muitas das nossas questões físicas e mentais, elas realmente precisam de acompanhamento médico. E o yoga, ele não vai excluir isso, mas ele e sempre vai ser, ou melhor, ele vai ser, para quem estiver disposto e aberto para essa transformação pessoal, um tipo de ferramenta em paralelo ao tratamento médico. Ele pode ajudar a perceber melhor onde estão os seus problemas, se é na mente, se é no corpo, conseguir aceitar, validar, no caso de lesões crônicas, que as pessoas têm dificuldade de aceitar que elas estão com esse problema, questões a longo prazo da sua vida, que precisam passar por esse processo, ainda evitar que outros problemas aconteçam ou piorem, também são questões que a gente vai trabalhando com o passar do tempo, no processo do yoga. Então, por exemplo, na questão física, eu tenho 2 alunas com problemas muito sérios na coluna. Uma delas tem uma escoliose grave e uma tem uma hérnia de disco na lombar. Na verdade, eu acho que são 2 hérnias de disco na lombar. Eu nunca vou falar para elas, assim, para elas não tomarem remédio porque elas fazem yoga, ou não vai no médico porque o yoga vai resolver todos os seus problemas. Não, isso é impossível. Mas o yoga, ele pode ajudar muito no exemplo delas. Por exemplo, ele pode diminuir muito as dores que elas vêm tendo durante o dia. Quando elas estão no começo da dor, elas dizem que elas conseguem manejar bem com o yoga, né? Quando elas vão ter crise, elas conseguem evitar essa crise de dor, de travamento da coluna, e até para entender como o corpo delas funciona, para evitar a longo prazo que elas tenham crises. Mas quando elas estão em crise de dor, elas não praticam, elas se repousam, né? Elas se recuperam, tomam a medicação que precisam, vão no médico e depois elas se tornam para a prática. Da mesma forma, na saúde mental, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. O yoga, ele me ajudou a entender como que a minha mente funciona, a validar quando eu não consigo produzir nada, né? Que é muito comum quem tem TAG, e prevenir crises de ansiedade. Claro que isso não exclui a necessidade de eu ter que tomar medicação e fazer terapia. Então, todas essas ferramentas, né, seja terapia, seja o médico, seja yoga, ou no caso das meninas, seja medicação, seja o médico, seja o yoga, elas são ferramentas que andam de mãos dadas. No fim, o yoga, ele é uma filosofia que, além de prática física, respiratória e meditativa, ela nos ajuda a nos ver como seres humanos válidos, seres humanos que somos, independente de como somos ou estamos além disso, né? Então, como somos, estamos naquele dia, ou como somos, estamos naquele período. Além disso, independente do seu objetivo ao praticar o yoga, trazer a sensação de bem-estar através da prática é um ganho enorme, independente da questão que você está tendo. E além dessas questões que eu trouxe, a gente acessar nossas potências com o processo do yoga é algo que faz com que a gente crie essa autonomia, esse empoderamento de quem nós somos, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que no yoga a gente entende o corpo como o próprio universo, em que tudo que a gente precisa está dentro da gente. E que a gente só precisa, né, alcançar ou acessar aquilo que está dentro da gente já, que a gente nunca tinha entrado em contato. Tudo que está aqui está lá. Se não está aqui, não está em lugar nenhum, né? E ao se conectar com esse aspecto, através da prática física, respiratória, meditação, a gente acessa essa ferramenta que a gente precisa, né? Ou para combater um medo diário, ou para combater uma dificuldade de lidar com algum processo diário. E com você, quando a gente começa a descobrir o que é capaz de
de fazer, né, a gente se empodera disso, a gente cria essa autonomia sobre si e aí a gente se sente mais potente para as outras questões, né? Então agora a gente vai fazer um pouco de prática para vocês vivenciarem um pouco disso que falamos até agora, né? É muito comum que a gente usar histórias, né, durante o yoga da mitologia hindu, de elementos da natureza, dos astros, né, que a gente tem no universo, para vivenciar essas questões de uma forma mais palatável, palpável. E falar dessas questões que a gente conversou agora durante a prática, fazendo com que a gente consiga compreender de uma forma mais lúdica até, né? A gente vai trazer isso hoje com a conexão entre o Sol e a Lua, tá? Então, senta aí onde você estiver, arruma um lugarzinho na sua casa e a gente vai fazer essa prática que a gente gosta de chamar de meio Sol, meio Lua, né? E eu vou falando para você quais são os significados de tudo isso dentro dessa cultura hindu, né? Dentro do que a gente estuda na filosofia do yoga. E aí a gente vai trabalhar isso na prática física. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é se sentar, se assentar da melhor forma. E a gente vai começar pelo lado solar. Então, toma aí como se você estivesse despertando ao amanhecer, tá? Então você vai se sentar em algum lugar que seja estável e confortável na mesma medida. Não deixa encostar em nenhum lugar, porque dá preguiça. Então não pode ser confortável o suficiente para você querer dormir e não pode ser estável o suficiente para você não conseguir se reorganizar e se sentir travado para ficar ali onde você está. Uma coisa que ajuda principalmente quem está começando, são na verdade duas coisas, a primeira, vá para lugares mais silenciosos, porque meditar no início da prática, né, quando você está iniciando esse processo, é mais difícil silenciar a mente quando você está num lugar muito agitado. Outra coisa que ajuda muito é se sentar em uma almofada ou algum lugar um pouquinho mais alto, para que a sua coluna fique numa postura que você aguente ficar por mais tempo. A gente não vai ficar por longos períodos numa postura hoje, mas eu estou dando essas dicas para você conseguir fazer isso do jeito que for melhor para você aí na sua casa. Então, vamos começar fechando os nossos olhos, respirando mais profundamente. E ao mesmo tempo que você fecha esses olhos, eu vou falando algumas características relacionadas ao Sol, o nosso astro maior do sistema solar. O Sol, ele é aquele astro que é tido como o que ilumina todos, né? Além de ser esse ser que ilumina todos, ele também é tido como quem aquece a Terra. Então, é dito que o Sol é quem faz ou quem permite que a vida aconteça. Ele aquece a Terra numa quantidade ideal para que a vida aconteça no planeta. Então a gente pode dizer que a energia do Sol, de certa forma, ela é relacionada a um estado de vida, né? É o estado que a gente acessa quando a gente acorda, de ter vontade de ir para a vida, de ter vontade de levantar da cama e resolver os nossos problemas e viver o dia a dia, né? De viver os nossos processos diários. É essa energia que a gente precisa para ir à luta, né? Para levantar, para viver, né? Então tudo isso é relacionado à energia solar. Então procura o que é Sol dentro de você, procura o que é tudo isso no seu dia a dia, traz para a sua realidade. E aí a gente vai fazer um pouquinho de pranayama, que se chama Surya Bedana. Então um exercício respiratório, pranayama, que se chama Surya Bedana. Surya, Sol, Bedana, respiração. Então a gente vai fazer essa respiração solar. A gente vai precisar da mão direita em Vishnu Mudra, que é uma posição de mão que a gente faz. Então, indicador e dedo médio para baixo, mas nada te impede, se for muito difícil fazer essa posição, você fazer um hang loose, por exemplo. Ninguém vai deixar de te amar se você não conseguir fazer uma posição de mão, tá bom? Então a gente vai, antes de tudo, inspirar profundamente. Expirar todo o ar, todo o ar. Tampa a narina esquerda, inspira pela narina direita.
Tampa a narina direita, expira pela narina esquerda. Tampa a narina esquerda, inspira a narina direita. E continua no seu tempo. Então, o Surya Bedana é o movimento respiratório inspirando pelo lado direito e expirando pelo lado esquerdo. Por que a gente faz isso? Vai continuando a sua respiração, não para de respirar. O lado direito do corpo é o lado em que a gente medita sobre o sol. A gente fala que o nosso lado direito é o que se aproxima mais do sol. Então, quando eu inspiro pela narina direita, eu me inspiro no sol. Então, você pode ver uma visualização aí de um feixe luminoso que entra pela sua narina junto com a inspiração. Esse feixe luminoso ele pode ter a cor que você imagina que o sol tem, laranja, amarelo, branco, o que você imaginar, com um pouquinho de calor do sol, como se você estivesse respirando um pouquinho de sol, Então, inspira no sol, se inspira no sol. Vai continuando esse Surya Bedana, trazendo essas características solares que eu falei para vocês. E na próxima vez que você expirar pela narina esquerda, sem pressa nenhuma, vai terminando o seu ciclo, vai terminando esse movimento respiratório e vai de olhos fechados ainda, percebendo se alguma coisa dentro de você reverbera, se alguma coisa ainda inspira esse movimento. E aí a gente vai respirando mais profundamente, abrindo seus olhos. Se tiver algum assento aí, alguma almofada, você pode tirar debaixo do seu assento. E aí a gente vai começar uma espiral. Então, agarra seus joelhos com as mãos, inspira, alonga o tronco lá para frente, expira, arredonda o tronco lá para trás. Vai para o outro sentido, vai para o outro lado, vai percebendo como é acordar, despertar o seu corpo nesse movimento. E talvez, enquanto você fazia essa respiração, o seu corpo estava louco para se mexer. Sente como é isso. E vai parando no lugar, diminuindo o movimento aos pouquinhos. Aí. E daqui a gente vai desfazer a postura, solta um pouco as pernas, do jeito que for mesmo, porque a gente ficou bastante tempo sentado. E aí a gente vai lá para os 4 apoios. Os 4 apoios, lembra, a gente sempre tem que estar com a referência de que o joelho tem que estar na mesma linha do quadril e a mão na mesma linha do ombro. E aí a gente vai começar um movimento fluido entre a postura da vaca e do gato, que é gira o ombro para trás, abre o peito, olha lá para frente, empina o bumbum e pontinha do pé no chão. E na expiração, movimento contrário, dorso do pé no chão, arredonda a coluna, solta a cabeça, faz um não com a cabeça. Inspira, abre, expira, fecha, inspira, abre, expira, fecha, inspira, abre, expira, fecha, inspira, abre e ficou. Daqui a gente vai para um processo de movimento sem uma das pernas. Então, se precisar, reequilibra as suas mãos no chão. Inspira, olha para frente, tira a sua perna direita lá para trás. Eu estou encostando na parede porque aqui meu lugarzinho é um pouquinho apertado, mas é isso mesmo, não encosta na parede. E aí a gente vai afastar o nosso pé da nossa testa. Inspira, olha para frente. Na expiração, eu vou trazendo o meu joelho em direção à minha testa, arredondando minha coluna, empurrando o chão. Inspira, abre em Ardha Vyagrasana. Expira, fecha. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspira, abre e ficou. Aqui agora que o processo ficou maluco. A gente vai ficar com a mão direita, que é a mesma do pé, no chão e tirar a mão esquerda e apontar lá para frente. Alonga o corpo, respira e sente esse calor que você está produzindo ao fazer esse equilíbrio. Aí desceu, desce a mão, desce o joelho e vamos fazer do outro lado. Inspira, abre o peito, olha para frente, estica a perna esquerda lá para trás.
Mesma coisa, expira, joelho em direção à testa. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspira, abriu e fica lá. Mão esquerda no chão, ajeita o que precisar do equilíbrio e tira a mão direita apontando lá para frente. Respira aí. Equilíbrio. Às vezes passa um vento. Desce a mão, desce o joelho. Agora a gente vai inspirar, abrir o peito. Expirar e ir para o cachorro olhando para baixo. Essa postura super comum do yoga, em que a gente vai ficar na pontinha dos pés, calcanhar para fora, só se você não alcançar o chão, não precisa sofrer. Bumbum muito empinado, os braços muito esticados, empurrando o chão, gira o ombro para trás e solta a cabeça. 3 respirações. 1, 2, 3. Joelho no chão, testa no chão, braços para trás, Balasana. Balasana é essa postura que a gente fica aqui, né, toda contraidinha. Se precisar, dá para abrir as pernas um pouquinho para encaixar melhor. E aí, esse processo a gente chama de postura da criança, postura da entrega, né? É um movimento que a gente faz de entrega mesmo, mas também é um movimento que a gente faz pós alguma postura mais intensa para descanso, para sentir o que a gente viveu, para se deleitar da prática. Então, sente isso no Balasana, sente esse sol que você criou aí. Eu já tô até com calor. E depois de alguns instantes, inspira, desenrola, vai voltando devagar. Cabeça é a última que chega, senta novamente, recupera a sua postura inicial, que a gente vai fazer a outra parte da prática, a parte lunar. Então, como eu falei do sol, que é aquele que nos acorda, nos desperta, agora eu vou falar um pouquinho da lua. Então, mesmo com esse cansaço aí, com essa energia toda aí que você está tendo no seu corpo, feche seus olhos, vai respirando mais profundamente, e aí a gente vai se conectando com o astro Lua, né? A Lua, que é o satélite da Terra, que tem uma energia quase que oposta ao Sol. Então, quando a gente fala de Lua, a gente fala em um astro que tem uma característica de refletir a luz, né? Ele não é como o Sol que tem a sua própria luz, ele reflete. Então, quando a gente fala de Lua dentro do nosso corpo, a gente fala da capacidade de refletir sobre o que passou durante o dia. Porque a Lua, ela aparece à noite. Então, a noite é um movimento de reflexão sobre o que passou durante o dia. Sobre peneirar, né? Absorver o que importa, desfazer do que não importa. Movimento de introspecção, de olhar para si, né? De internalizar muito mais do que a exteriorização do trabalho do dia a dia, né? A Lua, ela traz essa capacidade de interiorização, de introspecção. E aquele movimento de quase que desligar a mente, o corpo, para a gente entrar no sono profundo que a gente entra no final do dia, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente vai fechar os nossos olhos se conectando com a Lua dentro da gente. Qual é o movimento que você faz no seu dia a dia que é lunar? Então, se você toma um leitinho antes de dormir, se você, sei lá, se conecta de alguma forma aí com o seu eu interior, tudo isso faz parte desse ritual lunar de pré-sono, né? De fim do dia. E agora a gente vai fazer uma respiração lunar. Chandra, Bedana. Chandra, lua, Bedana, respiração. E para isso a gente vai precisar da mão esquerda. Então, mão esquerda em Vishnu Mudra, abaixo indicador do dedo médio. E aí a gente vai, de novo, se precisar, ring loose. Inspira profundamente. Expira todo o ar. Tampa a narina direita dessa vez. Inspira pela esquerda. Tampa a esquerda, expira pela direita. Inspira pela esquerda.
Tampa a esquerda, expira pela direita. Então, como eu disse, o lado esquerdo é o lado lunar, é o lado em que a gente medita sobre a lua no corpo. E nessa questão, então, a gente pode entender que essa questão de reflexão, introspecção, está toda ligada com o nosso lado esquerdo. E por isso, quando a gente inspira pela narina esquerda, a gente se inspira na energia lunar. Então, quando a gente quer se conectar com um processo de agitação mental, quando a gente está muito agitado, quando a gente está muito sonolento, a gente pode se conectar à energia do sol. E quando a gente está muito agitado e precisa acalmar um pouco a mente, a gente pode se conectar com a energia lunar. Claro que isso é uma coisa um pouco mais, jovem místico, digamos assim. Não que seja realmente isso que vai acontecer, mas aos poucos isso vai fazendo efeito, porque você vai entendendo, o seu corpo vai entendendo isso como algo realmente físico, um processo fisiológico. Então, vai trazendo aí na sua inspiração do lado esquerdo da narina um feixe energético da cor que você imagina que a lua tem, branca, prateada, não sei. E com o frescor da lua, esse movimento de frescor da lua. E vai respirando a lua, inspirando do lado esquerdo, expirando do lado direito. E na próxima vez que você expirar pelo lado direito, sem pressa nenhuma, desfaz esse movimento lunar, desfaz essa respiração. Toma um tempo de olhos fechados para perceber o que ainda reverbera aí de tudo que eu falei, que é muita informação, que é muita questão mais subjetiva. E aí vai abrindo seus olhos com umas respirações mais profundas. Tira sua base aí se você estiver em algum assento, em algum lugar que você estiver sentado aí. E a gente vai recomeçar aquela espiral. Só que agora a gente tenta fazer essa espiral um pouquinho mais lenta. Inspira na frente, fecha seus olhos para fazer de forma fluida. Expira atrás, inspira na frente. Expira atrás e volta, inspira na frente, expira atrás. Aí, já vai parando no lugar e aí a gente vai desfazer essa base para refazer uma outra base. A gente vai ligar a faca do pé com faca do pé, em Baddha Konasana, na postura da borboletinha. Famosa postura da borboletinha, mas aqui a gente vai fazer outra coisa que não é borboletinha. Alonga a coluna, inspira, expira, puxa com o cotovelo dobrado, seu peito em direção ao pé. Não é isso que eu quero, é o alongado. Gira o ombro para trás e vai no seu limite. Às vezes o limite vai ser aqui, às vezes o umbigo vai encostar no pé. Cada um tem um limite, tá tudo bem, ninguém vai deixar de te amar se você não conseguir fazer. Solta a cabeça, respira. Inspira, volta. E agora, o que você vai fazer? Você vai deitar um pouco aí, de costas no chão, faz um balanço lateral, tenta massagear a sua coluna, se conectar com o tato no chão. E através disso, a gente vai fazendo esse movimento de introspecção, de diminuir a energia do corpo. Agora deixa a sua coluna toda no chão. E braços ao longo do corpo, palma da mão para o chão. Estica suas pernas lá, o máximo que você conseguir para o teto. Não precisa esticar totalmente, se for ruim para a lombar ou para o joelho, dá uma mini dobradinha e fica com os dedos apontados lá para cima. Respira nessa postura, fazendo um inflar e desinflar da barriga. Supta Dandasana. Se for mais confortável, você pode ficar de frente para uma parede, apoiando as pernas na parede. E na próxima expiração, desce as pernas, planta do pé no chão. Os pés vão estar com o calcanhar bem pertinho do ossinho do bumbum, os joelhos paralelos. Gira o ombro para trás, ajeita a coluna no chão e aí a gente vai tirar o bumbum do chão. Inspira, eleva o bumbum, empurra o chão com os pés, cresce o quadril lá para cima. E o máximo que você conseguir, você vai sustentar aqui. Respira, não deixa o abdômen preso. Infla e desinfla, como se fosse uma bexiga. Aí, mantém a mão aqui para sustentar.
expira, desce, aí, e vamos fazer uma torção. Então traz as suas pernas unidas aqui em 90 graus, né, nos joelhos. Então minha panturrilha e minha canela estão na horizontal, a minha coxa está na vertical, meu joelho está nesse meio termo. Eu vou abrir os meus braços para a lateral, numa cruz praticamente. Meu braço esquerdo não pode, mas o meu braço direito está aberto, bonitinho, palma da mão para o chão. Inspiro, olho para o teto, expiro, caio para um lado com os joelhos bem grudadinhos e olho lá para o outro lado. Não deixa o ombro sair do chão, respira, respeita o seu limite. Volta um joelho, depois o outro. Inspira e a gente vai para o outro lado. Expira, desce o seu limite. O seu pé pode preservar aí o seu corpo, então coloca ele no chão antes de descer tudo e olha lá para o outro lado. Respira na torção. Inspira, volta. Expira, desfaz. Deita na lateral, põe a mão no chão e se levanta. Então, esse foi nosso vídeo, nossa prática de por que o yoga não é cura, mas ao mesmo tempo, por que ele traz esse bem-estar enorme, como que ele faz a gente alcançar essa possibilidade de se conectar consigo mesmo, de se observar, descobrir suas potências, de forma muito imagética, muito mitológica, muitas vezes, né, para deixar mais palpável, né. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que precise dele, comenta aí qual foi a parte que você gostou, se você tem dúvidas, curte e segue aqui a gente nas redes sociais que eu vou estar postando mais vídeos sobre esses assuntos. Obrigada e até a próxima!